Muito bem, bom dia a todas e a todos, muito bom dia. Sejam bem-vindos ao 4º Encontro Internacional contra o Trabalho Infantil. Eu sou Felipe Melo e estarei com vocês durante todo este evento. Este que é o 4º encontro de uma série que já passou pelo México, o Panamá, Equador, e que chega ao país com o objetivo de discutir a questão do trabalho infantil em toda a América Latina, em especial no Cone Sul. Um dos grandes objetivos deste encontro é abrir espaços para debates e reflexões que serão abordados na 3ª Conferência Global, que acontecerá ainda este ano aqui no Brasil. Outro objetivo é possibilitar a troca de experiências que vem dando certo nos países latino-americanos, por meio de um concurso de boas práticas que foram eleitas na Rede LACT, a rede latino-americana contra o trabalho infantil. Em nome da Fundação Telefônica, gostaria de citar e agradecer aos apoiadores Unesco, OIT e aos parceiros aqui presentes, Unicef, Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, FNPET. O 4º Encontro Internacional contra o Trabalho Infantil será transmitido via internet em 2 idiomas, português e espanhol. Para acompanhar as transmissões em português, acesse www.10, o numeral 10, dedidado.tv/tv, e para o espanhol, www.10d.tv/es. Isso para acessar pelo celular. Também podemos acessar pelos computadores, pelo www.redecontratrabalhoinfantil.com. Para os presentes, nós temos disponível sinal de internet. A rede Wi-Fi é 4º Encontro Fundação Telefônica e a senha sem trabalho infantil, em letras minúsculas e sem espaço. E a participação de vocês que nos assistem aqui ou via web pode ser realizada pelos nossos canais no Twitter e também pelo Facebook. Basta enviar suas perguntas e comentários com a hashtag Sem Trabalho Infantil, que eles serão mediados pela nossa insider, a Samantha Shiraishi, que encaminhará para os nossos palestrantes. Para o público que fala espanhol, a hashtag é Sem Trabalho Infantil. Durante o evento estarão expostos no foyer de entrada os resultados do concurso de boas práticas internacionais da Rede LACT, onde foram apresentadas propostas para a prevenção e erradicação do trabalho infantil. E as 5 propostas mais votadas estão sendo exibidas para que todas as pessoas possam conhecer, confiram, prestigiem essa apresentação. E no período da tarde, vocês receberão também uma do nosso encontro e pedimos a gentileza de responder às questões, pois só receberão o certificado digital de participação do encontro aqueles que entregarem as fichas devidamente preenchidas. Nós ainda temos uma equipe de facilitadores gráficos registrando os momentos do dia por meio de desenhos. Mais tarde, veremos o resultado. Durante todo o dia também, contaremos com a cobertura educomunicativa dos jovens, onde participam 3 jovens internacionais e 20 jovens brasileiros que produzirão, a partir do seu próprio olhar, matérias, entrevistas, fotos, vídeos, entre outros meios de comunicação que retratarão este evento. É muito bom tê-los aqui e eu quero propor que nós tenhamos um código e, ao final do dia, eu explicarei do que se trata. Confie em mim. Por favor, olhem para a pessoa que está perto de você e eu vou dizer um cumprimento. Talvez nem todos saibam a tradução, mas a confiança é fundamental. Por que não? Olhe para a pessoa e diga Sawabona. A pessoa vai responder para você Shinkoba. Então agora vocês sabem o Sawabona e responde Shinkoba. Muito bem. Vocês vão ficar muito curiosos ao longo do dia, se bem que não tem muitos homens, é uma característica. Felizmente as mulheres estão presentes, elas que cuidam muito melhor das coisas. E ao longo do dia nós vamos falar sobre o Sawabona e o Shinkoba. Por falar em mulher, tem uma... Minha mãe... Oi, mãe. Sou eu na televisão, mãe. Hashtag sem trabalho infantil. Hashtag... Não é com X, não, mãe. Tá, mãe, eu estou trabalhando agora, depois eu ligo. Espalha no Twitter. Minha mãe tem... Tá, mãe, beijo. Minha mãe tem uma legião de seguidores no Twitter. Ela chegou a 9 seguidores e ela está muito empolgada.
E eu convido agora, para abrir o nosso 4º Encontro Internacional contra o Trabalho Infantil, a presidente da Fundação Telefônica, Françoise Trapenard. Por favor, Françoise. Gente, bom dia a todos. Eu não vou fazer aquela coisa de Paula, Salete, que eu já vi, que me honram tanto, porque eu acho aquilo tudo muito formal. Eu quero dar, igualmente, a todos vocês um caloroso bom dia. Eu estou muito feliz de ver essa sala cheia, né? Nós vamos falar hoje sobre trabalho infantil, um assunto que, como estávamos comentando essa manhã, é mais invisível do que deveria ser nesse país, ainda que a gente tenha feito enormes avanços. Há que se reconhecer o sucesso das políticas públicas na erradicação do trabalho infantil. Mas nós ainda temos 3 milhões, 3 milhões e 200, 3 milhões e 700, dependendo da perspectiva, dependendo do olhar. E essas crianças e esses adolescentes, é sobre eles que nós vamos falar. E me alegra muitíssimo ter essa sala cheia, ter gente no streaming. Bom dia para quem está olhando a gente através desse meio, conectando com esse debate, porque uma boa parte deles, gente, esse pedaço que está faltando tem muito de cultural. E é isso que é importante, a gente tem que ampliar o debate, porque a gente precisa passar por uma revisão de cultura nesse país para erradicar essa parte que está faltando. Obviamente, tem uma pobreza que se condena a si mesmo, mas também tem uma população que condena essa pobreza a uma invisibilidade que mobiliza pouco. É por isso que uma das grandes ações da Fundação Telefônica, usando, inclusive, a tecnologia para transformar essa realidade, tem sido ampliar esse debate nas redes, através da nossa campanha, da nossa conta, porque a extinção do trabalho infantil vai ser um trabalho de todos e cada um de nós. Não é apenas da política pública, não é apenas dos órgãos que estão instituídos para isso, não é apenas da escola, que é o lugar de acolher e recolher essas crianças, mas é também de nós todos ressignificando essa frase: é melhor trabalhar do que estar na rua. Essa frase tem que morrer nesse país. Essa frase tem que ser substituída por: é melhor estar na escola do que estar na rua. Quando a gente fizer essa ressignificação como povo e se indignar até a última criança, eu tenho certeza que esse tema vai ser definitivamente eliminado desse país. Hoje nós estamos aqui num evento internacional que nasceu há 18 meses atrás, numa grande mobilização que a Fundação Telefônica fez ao redor dos 14 países nos quais ela está presente. Começou, como o nosso mestre de cerimônias já disse, no Equador, e lá a gente discutiu a questão andina do trabalho infantil. Ele tem especificidades e tem recortes próprios. Então, a gente localizou e as fundações telefônicas desses países discutiram essa questão. Depois, nós subimos para a América Latina e no Panamá, para a América Central e no Panamá, discutimos a questão desta região, da América Central, excluindo o México. Fomos para o México, olhamos a questão específica do que acontece lá, e agora estamos aqui no Brasil, no 4º encontro, olhando o Cone Sul. Hoje nós veremos, no estudo econômico que será apresentado em breve, uma análise socioeconômica do trabalho infantil na Argentina, no Chile, no Paraguai, no Uruguai e no Brasil. Isso encerra essa jornada, passando, então, pelos 14 países nos quais a Telefônica opera, nos quais nós temos fundações, e, de alguma forma, encontrando o fio condutor com as especificidades de cada país, mas com o debate que permeia a nossa região como um todo.
e nós queremos chegar aqui, entregando, depois para a Paula, eu vou terminar minha fala, com a sistematização de tudo o que foi discutido na Rede Lacte, 10 mil pessoas no continente inteiro, debatendo, colocando sugestões, colocando as suas perspectivas, entregando para ela, então, o que resume, na verdade, a visão do combate ao trabalho infantil, feito por pessoas, pela sociedade civil, pelos governos de cada um desses países. No Brasil, especificamente, nós estamos em parceria com a Unicef, e aí, muito obrigada, Salete, da sua presença, enfrentando um desafio bastante grande para nós, que é o semiárido. A gente resolveu ir para lá, entender o lugar onde metade, praticamente, das crianças ainda trabalham, crianças e adolescentes ainda trabalham nesse país. Nós estamos lá, tanto em atendimento direto, com 5 organizações que estão aí ancorando os nossos projetos nessas localidades. Nós estamos com a Unicef e o selo do município, e nós estamos fomentando políticas públicas, além da campanha que eu já citei, que essa, sim, é Brasil inteiro. Nós entendemos que cada um de nós dá a sua contribuição, essa é a nossa, além de estar aqui, nesse momento, colocando vocês juntos, porque eu tenho certeza que o dia, rico como está pensado, vai gerar daqui novas e melhores ideias do que aquelas que a gente já foi capaz. A representatividade que está aqui só nos honra e só nos desafia a continuar essa luta até a última criança, gente, porque é lá onde a gente vai ter que chegar. Como país e como cidadã, eu acho que esse é o chamamento do dia de hoje, até a última criança. Para entregar a sistematização, para responsável pela organização da 3ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil, que terá lugar no Brasil em outubro, eu gostaria de chamar a Paula Montanheira, a secretária adjunta do Ministério do Desenvolvimento Social. Eu vou dar aqui para ela, simbolicamente, neste pendrive, tem tudo que foi debatido nessa rede ao longo de 18 meses. Muito obrigada aos participantes. Paula, para você. Muito obrigada. Que possam todas essas ideias e sugestões iluminar esse caminho até a última criança. Gente, tenhamos todos um ótimo dia. Muito obrigada. E agora com você. Muito obrigada. Obrigada, Françoise. É uma honra receber o esforço de todos esses trabalhos. Eu acho que o Brasil e a América Latina dão aqui, mais uma vez, um exemplo para o mundo, um exemplo de soma de esforços, sem nunca tirar dos espaços governamentais a sua primazia no esforço de organizar as atividades e se responsabilizar pela prevenção e pela erradicação do trabalho infantil. A gente sabe também que a experiência que os nossos países têm de soma de forças entre a sociedade civil, os trabalhadores, as empresas e o governo é que faz a gente poder continuar falando não apenas de eliminação do trabalho infantil, não apenas de prevenção, mas que a gente quer a erradicação. A gente sabe que isso é um sonho importante, difícil de ser realizado, mas que a gente continua brigando por ele, de tal modo que a gente tenha a possibilidade de transformar a realidade. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer o esforço de organização, de sistematização, de mobilização de todas as redes que vêm atuando com o tema do trabalho infantil. Acho que esta é um exemplo, e o fato de que está sendo transmitido, gravado, trabalhado, é um exemplo daquilo que a gente vem dizendo que é importante. Quando o Brasil, em 2010, assumiu a responsabilidade de trabalhar para que uma nova conferência global fosse feita, a gente sabia que tinha muitos desafios para serem vencidos. Mas é a mobilização e o compartilhamento dessas ações
com todos vocês é que tem dado força para que a gente continue acreditando que o resultado vai ser possível e que aquela meta que o Plano Global construiu em 2008 de erradicação do trabalho infantil ainda é uma meta que pode ser considerada uma meta a ser trabalhada e uma meta válida. A nossa conferência, diferente das anteriores, não tem caráter deliberativo. Ela tem o caráter de compartilhamento, de troca, um caráter que permita a todos os países dizerem onde estão seus desafios, o que conseguiram fazer e como, compartilhando experiências, podemos chegar à nossa meta de erradicação em 2016. Nós construímos uma conferência que é quadripartite. Nas conferências anteriores, em geral, a gente assumia o tripartismo, que é típico da OIT e é um avanço muito importante. Ele trabalhava governo, trabalhadores e empregadores. A experiência brasileira, que eu ouso dizer, se espalhou pela América Latina e tem ações importantes com o suporte de empresas como a Telefônica e de outros, e com o suporte das centrais de trabalhadores e de outras organizações não governamentais locais e internacionais, trouxe para nós a necessidade de compartilhar, em primeiro lugar, essa experiência. Eu não sei, eu não conheço tanto assim as experiências dos países do Cone Sul, mas eu sei dizer que o Brasil tem uma experiência de 20 anos de troca, de trabalho conjunto com a sociedade civil, que permitiu, inclusive, a institucionalização de espaços onde são debatidas as ações, os planos, as atividades em conjunto. A Comissão Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, que vem lá desde 2002, 2003, eu sempre erro a data, mas a Isa, que está aqui, a Isa Oliveira, não vai me deixar mentir, essa experiência tem tornado realidade algo que é a permanência da voz de quem briga contra o trabalho infantil como uma ação institucionalizada, não apenas com programas esporádicos, não apenas com um debate que é feito quase voluntariamente pelas pessoas que estão engajadas nessa causa. Nós temos a construção de um espaço permanente de debate, de troca, em que os parceiros estão presentes. Então, quando a construção da conferência foi proposta, nós começamos propondo que ela fosse quadripartite. Então, estar aqui, para mim, é uma honra, porque eu estou vendo o quadripartismo funcionando. Eu estou vendo a colaboração dos parceiros para a conferência. Eu estou vendo a mobilização, de fato, construída, o debate aparecendo. Por quê? Porque a gente só vai conseguir construir com o engajamento de todos. E esse exemplo é um exemplo para os outros continentes. Toda vez que a gente conversa com representantes de outros continentes, eles olham para a América Latina como um exemplo. Eles olham, às vezes até com uma certa inveja, às vezes com muitas dúvidas. E hoje não são só algumas pessoas que podem falar, mas vários países que podem falar da importância dessa ação quadripartite. Quando a gente diz quadripartismo, a gente também diz que nós queremos que todo mundo sente em condição de igualdade, em condição de voz, em condição de poder trocar experiências. Então, essa é a primeira notícia importante. A conferência ocorre durante 3 dias, nos dias 8, 9 e 10 de outubro. Ela é uma ação do governo brasileiro, mas que vem sendo tratada compartilhadamente. A OIT tem sido ela é a principal ação, a Unicef é outra parceira importante, a Unesco é outra parceira importante. Eles têm sido parte do nosso processo de construção, de tal modo que a gente, junto com uma comissão organizadora nacional, que também manteve representantes quadripartites, e um conselho consultivo internacional, que incorpora, se eu não estou enganada, 28 países, porque a cada dia tem alguém
que se incorpora. 28 países, empresas, organizações não governamentais e pessoas que atuam nos diferentes grupos internacionais. O que a gente pediu? A gente pediu que todos nos ajudassem a encontrar perguntas que ajudassem aos diferentes lugares, aos diferentes países, que têm diferentes estágios de desenvolvimento e, portanto, diferentes estágios de problema com o trabalho infantil, que eles pudessem responder em que estágio estava, quais eram os seus desafios. Não pense que seja uma coisa fácil. O Brasil tem uma tradição de se expor e de conversar abertamente sobre seus problemas, e, às vezes, até das suas soluções. Às vezes, a gente até é muito envergonhado das nossas soluções, porque elas têm tempo, elas precisam de tempo para maturar, exatamente porque elas são construídas em conjunto. A gente pediu aos países que nos trouxessem essas informações e começamos um processo de construção de onde estão os desafios, para que o evento pudesse estar sendo preparado ao longo dos 3 meses que antecedem outubro. Então, em julho, nós abrimos uma plataforma virtual que tinha como base, como eixo estruturador, os eixos de demanda do roteiro para a eliminação das piores formas. Então, a gente pegou questões e as estruturou pelos grandes eixos do roteiro para a eliminação das piores formas do trabalho infantil. Então, quais eram essas áreas? A proteção social e todas as ações que a gente precisa estruturar para garantir que as ações que envolvem identificação e retirada de crianças do trabalho encontrem soluções financeiras, monetárias para suas famílias, encontre a possibilidade de que eles sejam mais bem estruturados, que acessem a serviços de assistência social, assistência financeira, projetos que lhes permitam ter o rendimento e não depender do rendimento dessa criança. Nós abrimos um tema que é educação e todas as ações que envolvem ter essa criança não apenas fora do trabalho, mas na escola. E, pelos dados que a gente tem, a gente sabe que nós não estamos mais só falando do acesso à escola, mas nós estamos falando de escola de qualidade, de escola em tempo integral. Nós estamos falando de escola não apenas para os níveis mais fundamentais, mas cada vez mais falamos de escola para adolescentes. Adolescentes têm demandas que são diferentes, adolescentes hoje têm um mundo a descobrir e, cada vez mais, esse mundo traz coisas novas. A gente também abriu um debate para legislação, porque a gente sabe que a legislação é um aspecto importante. A gente precisa que todo o esforço esteja plasmado na legislação de proteção e de direitos da criança, do adolescente, das famílias. E a gente abriu uma quarta, que é a área do trabalho. Por quê? Porque o trabalho é um direito e é algo que é almejado, mas ele tem que ser construído. A gente precisa lembrar que nós temos uma vida mais longa, essa vida mais longa, com muito mais acúmulo, precisa de mais tempo de formação, precisa de mais tempo para que a gente seja capaz de ir para o mercado de trabalho em situação melhor, ir para um mercado de trabalho decente, para um mercado de trabalho em que as regras do mundo adulto também sejam aplicadas aos nossos adolescentes, para prepará-los, e para os nossos jovens, para que eles tenham também o direito de começar a vida em situações melhores. Tempo esgotado para mim, quero fazer 2 observações. A plataforma está na fase final de debates. A partir do dia 28, nós vamos estar elegendo 2 temas que nós ainda não completamos na nossa programação, exatamente no sentido de garantir que os debates da plataforma possam eleger 2 temas da conferência presencial. Então, vocês, por favor, voltem à nossa plataforma para votar, e os temas estão construídos a partir dos debates que aconteceram nos últimos 3 meses. A nossa conferência, a gente espera estar apresentando, como aqui, um streaming para que todo mundo possa acompanhar, porque o espaço físico da conferência é limitado, nem todo mundo vai poder estar presente,
mas a gente quer que todo mundo possa participar, possa, através dos meios de comunicação, nos dar notícia, nos dar retorno e garantir que a gente seja capaz de um debate positivo e importante para que as nossas metas de erradicação das piores formas do trabalho infantil e do trabalho infantil de forma geral sejam metas verdadeiras, compartilhadas e que a gente chegue a elas o mais rapidamente possível. Muito obrigada e espero contar com vocês.